Você já guardou dinheiro com tanto medo de gastar que acabou deixando a vida passar? Tem gente que economiza cada centavo, corta cada pequena alegria e ainda assim vive com a sensação de que tudo pode desabar a qualquer momento. Hoje, vou te contar a história de Daniel, um homem que aprendeu da forma mais difícil que guardar dinheiro por medo não traz segurança, traz prisão. Ele descobriu que existe uma diferença enorme entre economizar com sabedoria e paralisar a vida inteira por ter medo de viver. Presta atenção nessa história, porque ela pode mudar a forma como você enxerga o dinheiro que está guardado na sua gaveta. Daniel abriu a geladeira e viu 3 ovos, meio tomate e uma garrafa de água pela metade. Era quinta-feira. O salário só chegava na terça. Ele fechou a porta devagar e sentiu o estômago roncar. Mas não era a fome que doía mais. Era a vergonha. Na mesa da sala, sua filha Clara, de 8 anos, desenhava com lápis de cor gastos. A caixa tinha 12 cores quando era nova. Agora sobravam 6. Pai, posso pedir mais lápis? Daniel engoliu seco. No mês que vem, filha. Prometo. Clara não reclamou. Apenas voltou a desenhar usando o amarelo onde deveria ser laranja. Daniel trabalha como entregador de gás. 6 dias por semana. Sol ou chuva. Subia escadas, carregava botijões, sorria para os clientes. O corpo doía, mas o trabalho era honesto. À noite, quando Clara dormia, ele abria a gaveta do criado mudo. Lá dentro, uma lata de biscoito vazia. Mas não estava vazia. Estava cheia de notas dobradas e moedas empilhadas. R$ 4.320. Daniel contava o dinheiro toda semana. Tocava cada nota como se fosse ouro. Esse dinheiro era para emergências, para o dia em que tudo desabasse, porque Daniel tinha medo. Medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar o aluguel, medo de decepcionar Clara. Então ele guardava, cortava tudo. Comida simples, roupa velha, zero lazer. Cada centavo era uma proteção contra o caos. Mas a proteção tinha um preço. Clara nunca ia ao cinema, nunca comia um sorvete, nunca tinha um brinquedo novo. E Daniel nunca descansava. Ele olhou para a lata de biscoito. R$ 4.320. Intocável, sagrado, trancado. E pela primeira vez se perguntou: para que serve dinheiro que nunca é usado? Mas afastou o pensamento. Fechou a gaveta, apagou a luz. Amanhã seria outro dia de subir escadas, carregar peso e proteger o futuro guardando o presente em uma lata. Na sexta-feira, Daniel fez 8 entregas. O sol queimava forte e suas costas pediam descanso. Quando chegou em casa, Clara estava chorando na cozinha. O que foi, filha? Ela mostrou o caderno de escola. A professora tinha pedido um trabalho sobre animais. Clara precisava imprimir fotos. R$ 5 na papelaria. Eu não quero te dar trabalho, pai. Eu posso desenhar. Daniel sentiu o peito apertar. Ele abriu a carteira. 2 notas de R$ 10. Era tudo até terça. Mas ele olhou para os olhos vermelhos da filha e tirou uma nota. Vai amanhã cedo e imprime. Não precisa desenhar. Clara abraçou ele com força. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Pegou a lata de biscoito e contou de novo. 4.320. Intacto. Mas ele tinha gastado R$ 10 que não estavam ali dentro. E isso o deixou inquieto. No sábado, enquanto trabalhava, Daniel entregou um botijão para seu Mário, um senhor de 60 anos que morava sozinho. A casa era simples, mas organizada. Na varanda, seu Mário vendia água, refrigerante e salgados. Uma mesinha pequena, mas sempre tinha movimento. Seu Mário, o senhor sempre tem cliente aqui. O velho sorriu. É, rapaz. Aprendi que dinheiro parado não serve para nada. Peguei uma graninha que tinha guardada, comprei uma geladeira usada e agora ela me paga todo mês. Daniel parou. Processou a frase. Dinheiro parado não serve? Exato. Eu guardava tudo com medo de gastar. Aí percebi que, enquanto o dinheiro estava escondido, eu continuava pobre. Quando botei ele para trabalhar, comecei a respirar. Daniel desceu a rua pensativo. Seu Mário tinha transformado economia em renda. A geladeira comprada virou fonte de dinheiro novo. Ele pensou na lata de biscoito. R$ 4.320 dormindo, sem trabalhar.
sem crescer. Mas o medo era maior. E se ele gastasse e algo ruim acontecesse? E se Clara ficasse doente? E se ele perdesse o emprego? As perguntas rodopiavam na cabeça dele enquanto carregava mais um botijão escada acima. Mas uma nova pergunta começou a surgir, baixinho, quase um sussurro. E se o verdadeiro risco fosse não fazer nada? No domingo, Daniel acordou cedo. Clara ainda dormia. Ele sentou na beirada da cama e pegou a lata de biscoito. Abriu devagar. O cheiro de papel velho subiu. Ele olhou para o dinheiro e pela primeira vez não sentiu segurança. Sentiu prisão. Aquele dinheiro era como uma âncora, pesada, parada, prendendo ele no fundo. Daniel fechou os olhos e rezou. Uma oração curta, simples. Deus, eu tô com medo, mas eu preciso tentar algo diferente. Me guia. Quando abriu os olhos, havia uma decisão tomada. Ele separou R$1.000 da lata. As mãos tremiam. Colocou o resto de volta e guardou. Com os R$1.000 no bolso, Daniel saiu de casa. Foi até a feira. Conversou com vendedores. Perguntou preços. Observou o movimento. Descobriu que água gelada e suco natural vendiam rápido nos dias quentes. E todo dia era quente naquela cidade. Comprou uma caixa de isopor grande, gelo, garrafinhas de água e frutas para suco. Gastou R$700. Sobrou 300 como reserva. Quando chegou em casa, Clara olhou para as compras com os olhos arregalados. Pai, o que é isso tudo? Daniel respirou fundo. É um teste, filha. A gente vai vender água e suco na praça. Eu, você e Deus. Clara sorriu. Era a primeira vez em meses que via o pai com esperança no rosto. No fim da tarde, montaram a barraca na praça perto da escola. Daniel tremia por dentro. E se ninguém comprasse? E se ele tivesse jogado dinheiro fora? Mas a primeira pessoa chegou, depois a segunda, depois a terceira. Em 3 horas, venderam tudo. Daniel contou o dinheiro, R$240 de lucro. Não era muito, mas era novo. Era dele. Era fruto de coragem. Clara pulou de alegria. Pai, a gente conseguiu! Naquela noite, Daniel não guardou o lucro na lata. Ele separou parte para comprar mais estoque e parte para melhorar a casa. Comprou um ventilador pequeno para Clara. Ela merecia. Pela primeira vez em anos, Daniel entendeu algo profundo. Dinheiro guardado por medo é dinheiro morto. Mas dinheiro usado com sabedoria é semente que multiplica. Se essa história está tocando você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com alguém que precisa aprender que coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. Me conta nos comentários, você já teve medo de usar seu dinheiro guardado para investir em algo melhor? O que te segurou? A segunda semana começou bem. Daniel vendia água e suco todos os dias após o trabalho. Clara ajudava a embalar. O dinheiro entrava devagar, mas entrava. Mas na quarta-feira, algo aconteceu. Daniel estava carregando um botijão quando escorregou na escada. Caiu de lado. A dor no tornozelo foi imediata e forte. Ele tentou levantar, mas não conseguia pisar. Um cliente chamou um táxi e o levou para o posto de saúde. O médico examinou e disse que era torção. Nada quebrado. Mas Daniel precisaria ficar 15 dias sem carregar peso. 15 dias sem trabalhar. 15 dias sem salário. O medo antigo voltou como uma onda fria. Daniel chegou em casa mancando. Clara correu para ajudar. Ele sentou no sofá e olhou para o teto. Eu sabia que algo ia dar errado. A voz dele estava quebrada. Clara segurou a mão do pai. Mas a gente ainda tem a barraca, pai. Eu posso ajudar mais. Daniel olhou para ela. 8 anos, querendo carregar o peso que ele não podia. Naquela noite, ele abriu a gaveta. A lata de biscoito tinha R$3.300 agora, menos que antes, e com ele parado, o dinheiro ia sumir rápido. O desespero bateu forte, mas então ele lembrou de seu Mário. Lembrou da geladeira que trabalhava sozinha. Lembrou que dinheiro parado não resolve nada. No dia seguinte, mesmo com dor, Daniel foi até a praça. Não podia carregar, mas podia sentar e vender. Clara montava a barraca. Ele cuidava do troco. Mas não foi fácil. O tornozelo doía, o sol queimava, e alguns dias quase não venderam nada. Uma tarde, um homem parou na barraca.
Era Jonas, dono de uma lanchonete perto dali. Você vende todo dia aqui? Daniel assentiu. Tô tentando. Jonas olhou para a caixa de isopor. Eu preciso de um fornecedor de suco natural para minha lanchonete. Você consegue fazer 50 copos por dia? Daniel sentiu o coração acelerar. Consigo. Então fecha comigo. R$ 5 o copo. Eu busco aqui todo dia às 2 da tarde. R$ 250 garantidos por dia. Era mais do que ele ganhava carregando o botijão. Daniel apertou a mão de Jonas. Quando o homem foi embora, ele olhou para Clara. Filha, Deus não abandona quem tem coragem. Naquela noite, Daniel não contou o dinheiro da lata. Ele fez as contas do negócio, calculou custos, planejou o crescimento. Pela primeira vez, ele não estava sobrevivendo. Estava construindo. 2 meses se passaram. Daniel voltou a trabalhar com gás, mas agora em meio período. A outra metade do dia era dedicada aos sucos. Clara acordava cedo e ajudava a lavar as frutas. Eles compraram um liquidificador melhor e copos descartáveis com tampa. O negócio crescia. Jonas aumentou o pedido para 80 copos por dia. Depois, outros 2 comerciantes pediram para fornecer também. Daniel precisou contratar Dona Ruth, uma vizinha que estava desempregada. Ela preparava os sucos pela manhã enquanto ele fazia entregas. A lata de biscoito agora tinha R$ 6.000, mais do que antes. Mas Daniel não tocava naquele dinheiro com medo. Ele usava com propósito. Comprou um carrinho para facilitar o transporte. Investiu em embalagens melhores. Separou uma parte para emergências reais, não imaginárias. Uma tarde, Clara chegou da escola com uma carta. Era a lista de material do ano seguinte. R$ 240. Daniel abriu a carteira e pagou na hora, sem peso na consciência, sem culpa. Clara abraçou ele. Pai, a gente tá diferente. A casa tá diferente. Era verdade. Tinha comida na geladeira, lápis novos, um sofá que não afundava mais. Pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. Mas o momento mais importante ainda estava por vir. Em uma sexta-feira, Daniel estava na praça quando viu um homem sentado no chão. Roupas sujas, olhar perdido. Ele segurava uma placa. Preciso de trabalho. Daniel parou. Reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha meses atrás. Medo, desespero, paralisia. Ele se aproximou. Qual seu nome? Paulo. Você sabe fazer suco? Paulo piscou confuso. Sei. Por quê? Daniel sorriu. Porque eu tô precisando de mais um ajudante. Paga 150 por semana, mais almoço. Começa a segunda. Os olhos de Paulo encheram de lágrimas. Sério? Sério, mas tem uma condição. Você vai guardar metade do que ganhar. E quando juntar o suficiente, vai começar seu próprio negócio. Igual eu fiz. Paulo segurou a mão de Daniel com força. Naquela noite, Daniel sentou com Clara na varanda. O céu estava cheio de estrelas. Pai, por que você ajudou aquele homem? Daniel pensou antes de responder. Porque alguém me ensinou que dinheiro não é para ficar parado. É para trabalhar, crescer e abençoar. E quando a gente aprende isso, a vida toda muda. Clara encostou a cabeça no ombro dele. E Daniel soube que tinha aprendido a lição mais importante de todas. 6 meses depois, Daniel estava em pé na frente de um pequeno ponto comercial. 10 metros quadrados. Simples, mas era dele. A placa na porta dizia: Sucos do Daniel, natural e fresco. Clara pintou um sol amarelo ao lado do nome. Ficou perfeito. Dona Ruth e Paulo trabalhavam juntos agora. Eles atendiam os clientes enquanto Daniel fazia as entregas para os comerciantes. O negócio cresceu tanto que Daniel deixou o trabalho com gás. Pela primeira vez na vida, ele era dono do próprio tempo. A lata de biscoito ainda existia, mas agora guardava documentos, não medo. O dinheiro estava no banco, em uma conta poupança, e parte investido no estoque. Uma tarde, seu Mário apareceu no ponto. Ele olhou em volta com orgulho. Rapaz, você aprendeu rápido. Daniel sorriu. Aprendi com o senhor. Dinheiro parado não serve para nada. Seu Mário deu um tapinha no ombro dele. Não, meu filho. Você aprendeu mais que isso. Você aprendeu a confiar.
e confiança move montanhas. Naquela noite, Daniel fechou o ponto e caminhou para casa com Clara. Ela segurava a mão dele, feliz. Pai, você lembra quando a gente tinha medo de gastar até R$ 10? Daniel riu. Lembro, mas sabe o que eu aprendi, filha? Medo não protege ninguém. Fé sim, coragem sim, trabalho sim. Quando chegaram em casa, Daniel abriu a gaveta, pegou a lata de biscoito vazia, olhou para ela por um longo tempo, depois a guardou no armário, no fundo, como lembrança de quem ele foi. Ele não precisava mais dela, porque agora Daniel sabia que segurança não vem de esconder dinheiro, vem de fazer ele trabalhar, crescer e abençoar. Naquela noite, antes de dormir, ele rezou. Mas não foi uma oração de medo, foi de gratidão. Obrigado, Deus, por me ensinar que a vida não espera a gente estar pronto. Ela pede coragem para começar. E quando apagou a luz, Daniel dormiu com o coração leve, porque ele tinha aprendido que nunca se deve guardar dinheiro por medo. Deve-se usar dinheiro com sabedoria, fé e propósito. E isso muda tudo. A história de Daniel nos mostra uma verdade que poucos querem ouvir. Dinheiro guardado por medo é dinheiro morto. Não cresce, não abençoa, não transforma. Ele só fica ali, parado, enquanto a vida passa e as oportunidades escapam. Tem uma grande diferença entre ser prudente e ser paralisado pelo medo. Prudência é guardar com propósito. Medo é esconder e nunca usar. E quando você vive com medo, você não está se protegendo. Você está se impedindo de viver. Daniel tinha R$ 4.000 guardados, mas vivia como se não tivesse nada. A filha dele não tinha lápis de cor. A geladeira estava vazia e ele carregava um peso que nenhum dinheiro conseguia aliviar. Até o dia em que ele entendeu que dinheiro precisa trabalhar, não dormir. Agora eu quero te fazer 3 perguntas. Primeira, você tem dinheiro guardado que nunca usa porque tem medo? Segunda, esse dinheiro está te trazendo paz ou está te prendendo? Terceira, o que aconteceria se você usasse parte dele com sabedoria para melhorar sua vida hoje? Economizar é importante. Ter reserva é necessário. Mas guardar tudo por medo e nunca investir em nada é viver com o freio de mão puxado. É ter combustível no tanque e nunca sair do lugar. Daniel aprendeu que coragem não é ausência de medo. É agir mesmo com medo. Ele pegou R$ 1.000, investiu numa caixa de isopor e transformou aquilo num negócio que mudou a vida dele. Não foi sorte, foi decisão. Foi fé, foi coragem de fazer o dinheiro trabalhar. E sabe o que mais? Ele não fez isso sozinho. Ele orou, pediu orientação, confiou em Deus. Porque quando a gente age com fé, e não só com medo, as coisas começam a se mover. Se essa história tocou seu coração, eu quero te pedir 3 coisas. Primeira, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro das próximas histórias que vão fortalecer sua fé e sua coragem. Segunda, compartilha esse vídeo com alguém que está preso pelo medo de usar o próprio dinheiro. Pode ser aquele amigo que só guarda e nunca investe. Pode ser aquele familiar que vive com tanto medo que esqueceu de viver. Terceira, deixa um comentário contando sua experiência. Você já superou o medo de investir em algo? Ou ainda está travado? Eu leio todos os comentários e sua história pode inspirar muita gente. Lembra sempre, dinheiro não foi feito para ser escondido. Foi feito para ser usado com sabedoria, multiplicado com trabalho e compartilhado com amor. Quando você entende isso, a vida muda. O medo diminui e a prosperidade começa a fluir. Que Deus te dê sabedoria para saber quando guardar e coragem para saber quando agir. Que você aprenda a diferença entre prudência e medo e que seu dinheiro trabalhe por você, não contra você. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história. E lembra, nunca guarde dinheiro por medo. Guarde com propósito. Use com sabedoria. E deixe Deus multiplicar.